Então, bom dia, jovens, tudo bem? Então, assim, eu vou mostrar uma foto para vocês, tá? Então, prestem bastante atenção e depois a gente vai comentar um pouco sobre ela, tá? Então, olha só. Pois então, esse é o Davi, meu filho, tem 9 meses, é aproximadamente 9 quilos, pesadinho já, e 72 centímetros. Então, toda vez que a gente leva ele na doutora, né, ela sempre verifica várias coisas, entre elas o peso, a altura, para ver como que tá a nutrição dele, como é que ele tá se alimentando, né? Porque com 6 meses começa a introdução alimentar. Então, a gente precisa ter todo um cuidado com ele, certo? A gente precisa ter atenção para o que eu vou dar para ele se alimentar, se tô obedecendo todos os grupos alimentares, né? Se ele tá recebendo bem esses alimentos, não tá tendo nenhum tipo de alergia, né? Então, a nutrição de uma criança é algo que é super. Deve ser feito com muito cuidado, né? E dá muito trabalho também. Então, a gente tem que preparar, tem que organizar todas as coisas para respeitar todos os grupos alimentares e mantê-lo nutrido, tá? Então, assim, Milano, o que você tá falando de nutrição do seu bebê, né, e tudo mais? Essa semana a gente conseguiu entender um pouquinho mais, lá em Moroni, no capítulo 6, que todos nós, né, assim como eu mandei a citação também para vocês, né, parte da citação, todos nós somos responsáveis de alguma forma pela nutrição espiritual um dos outros, tá? Então, assim, primeiro de tudo, eu tenho que cuidar da minha nutrição espiritual. E como que eu cuido isso? Assim como eu expliquei, né, com o Davi, que a gente precisa ter todo um cuidado, procurar, né, os melhores alimentos para ele, né? Então a gente tem que procurar os melhores lugares, né, onde procurar essa inspiração, essa nutrição. É, a gente também precisa ajudar outras pessoas a terem essa nutrição também. Então, lá no capítulo 6 de Moroni, a gente vai dar uma lida agora no versículo 4 somente, tá? Então, para vocês terem uma ideia do que é essa nutrição, tá bom? Então, lá fala o seguinte: E depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo, e seus nomes eram registrados, para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. Então, assim, nessa escritura ela fala de todos nós, né? Quando nós somos batizados, nós somos registrados como membros da igreja, fazemos parte, né, dessa irmandade. E daí ele continua falando, né, que a gente também deve ser nutrido pela boa palavra, né? Depois que somos recebidos como irmãos. Só que assim, quem que vai fazer essa nutrição? Quem que vai ajudar nesse processo? Né? Todos nós. Um depende do outro, um ajuda o outro, né? Então, a citação que eu mandei essa semana, ela falava justamente sobre a responsabilidade, né? De quem que é essa responsabilidade? E se a gente for ver todos os que foram citados, né? Enquadram todos nós, incluindo as crianças. Desde a criança, né? Os jovens, os adultos. Então, todos nós somos responsáveis em cuidar e nutrir um ao outro, né? O Elder Holland, ele também citou algo bem interessante, tá? Então, eu vou falar com vocês rapidinho. A maioria das pessoas não vem para a igreja procurando simplesmente por alguns fatos novos do Evangelho ou para ver velhos amigos. Embora tudo isso seja importante, elas vêm em busca de uma experiência espiritual. Elas querem paz, querem que sua fé seja fortalecida e sua esperança renovada. Querem, em suma, ser nutridas pela boa palavra de Deus e fortalecidas pelos poderes dos céus. Então, assim, o que a gente consegue aprender com essa citação, né, do Elder Holland? Que além do convívio, né, que hoje em dia ele está sendo mais virtual do que presencial, né, mas além do convívio e interações de amizade e tudo mais na igreja,
a gente busca principalmente experiências espirituais, certo? A gente busca principalmente inspiração para nossa rotina, para o nosso dia a dia. Então, assim como ele fala ali, ó, a gente não vai simplesmente para ver as pessoas, né? Mas a gente vai em busca de experiências espirituais e em busca também, como ele cita ali, da paz. Então, que sejamos, né, propagadores dessa paz que o mundo ele precisa tanto hoje, né? Acho que nunca precisou tanto desse espírito de paz, né, entre as pessoas, dentro das nossas casas, como nos dias que vivemos. Então, só para finalizar, eu queria deixar uma tarefinha de casa para vocês, tá? Lá no capítulo 6 mesmo de Moroni, vou pedir para vocês lerem do versículo 4 até o versículo 9. Então, o que esses versículos falam? Eles falam formas, né, de nutrirmos com essas boas palavras, né, que ele cita ali. Como que nós conseguimos nos nutrir. Ali fala bastante de reunir-se na igreja para realizar, né, por exemplo, o sacramento, né. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que está de uma forma diferente, mas a gente ainda consegue realizar essas atividades, tá? Realizar essas ações. Por exemplo, nesses versículos falam também que reuniam-se, né, reunia-se frequentemente para jejuar e orar. Então, como que tá o meu jejum? Eu não tô indo para a capela prestar testemunho no primeiro domingo do mês, mas o jejum, ele continua aí, né? Eu tô realizando meus jejuns mensalmente, né? Como que tá a minha oração, minha comunicação com o Senhor? Então, vou pedir, por favor, para vocês lerem esses versículos. Então, é Moroni, capítulo 6, o versículo 4 até o versículo 9, tá? E prestem atenção em todas essas coisas que são ditas e façam uma reflexão de como que tá nessa nutrição de vocês, tá bom? E tentem identificar também formas como pode melhorar ou até ajudar outra pessoa com relação a isso. Algumas pessoas têm familiares em casa que são da igreja também e conseguem perceber a dificuldade que vocês estão tendo, né? E que os seus irmãos, familiares estão também. Então, como que vocês podem ajudar eles, já que a responsabilidade da nutrição é de todos? Então, como que tá a minha nutrição e a nutrição das pessoas no meu lar, né? A minha volta, que eu tenho mais contato. Então, até quando vocês compartilharem algo nas redes sociais, vocês também podem propagar essa paz e essa nutrição, não podem? Eu sei que eu tenho alguns jovens nas minhas redes sociais, eu sei que vocês fazem isso também, mas continue fazendo isso, né? A paz é algo muito necessário hoje em dia, a paz do espírito, e o quanto mais nós conseguimos ajudar, né, outras pessoas, o Senhor vai ficar muito feliz com a gente, tá bom? Então, só para finalizar, né? Muito obrigada por ter assistido, né, ao vídeo. E queria prestar meu testemunho, né? Eu sei que o Salvador, ele nos ama e ele nos dá a paz quando nós precisamos, sim, mas precisamos, né, dar o passo à frente e buscá-la também. E vamos buscá-la através da nutrição. Então, assim como eu expliquei que a nutrição do Davi, a gente tem um trabalhinho, né? Precisa de um cuidado, atentar para todos os grupos alimentares, atentar para os horários e tudo mais, a gente também precisa ter esse cuidado com a nossa nutrição espiritual. E eu sei que o Salvador, ele vai nos ajudar se a gente tiver alguma dificuldade. Eu tenho dificuldade de conseguir horário para ler as escrituras. Converse com ele, né? Ele vai ajudar vocês a identificar a melhor forma, tá? Então, meu Salvador, e essa mensagem que eu queria deixar com vocês, né, nesse domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém.